Você quer saber qual é a relação que a diabetes mellitus tem com a deficiência? Vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa conexão. Você está no Inclusão Entrevista, um quadro da Secretaria de Inclusão que tem como objetivo levar mais conhecimento para você de todas as questões que versam o universo da inclusão da pessoa com deficiência. A gente quer contribuir com você para que você consiga incluir aí na sua igreja, na sua comunidade local, onde quer que você esteja, cada vez mais as pessoas com deficiência. E para começar, faz um favorzinho pra gente. Compartilha o link desse quadro, dessa programação, para que outras pessoas também possam acessar esse conhecimento, esse conteúdo e também serem inseridas aí na prática da inclusão. Bem, hoje nós estamos aqui com um tema muito importante e muito complexo. Nós vamos falar sobre diabetes mellitus e qual é a relação da diabetes com a questão da deficiência. Então, fica com a gente porque hoje a nossa conversa está muito rica. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no nosso humilde estúdio um convidado muito especial, que é o Dr. José Adelman Dantas. Dr. Dantas, seja muito bem-vindo aqui a esse espaço. É muito bom ter você aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho mais a respeito das questões da diabetes mellitus. Olá, Juliana. É um prazer estar com você e com os conectados. E muito obrigado pelo convite e espero que nós possamos fazer uma explicação detalhada sobre o tema, né? Ah, com certeza! E para você que está aí conectadinho com a gente, conhecer um pouquinho mais sobre o nosso convidado de hoje, eu preciso falar para você que ele é médico, ele é endocrinologista, trabalha com oncoendocrinologia e também tem muitos anos de experiência na área de atenção à saúde da família. E o mais importante, competente, qualificado e extremamente vocacionado. Então, a gente está aqui com um convidado muito especial mesmo. Bem, Dr. José Adelman. Olá. Dois artigos que eu acessei falam que, um é da Austrália, fala que pacientes com diabetes têm até 80% de chances a mais de desenvolverem deficiências físicas que outras pessoas. Um outro artigo da Sociedade Brasileira de Diabetes fala que 90% das pessoas com diabetes tem um risco maior de desenvolverem deficiência visual e que, aliás, a diabetes é a principal causa de deficiência visual em todo o mundo. Afinal, doutor, diabetes é uma doença ou é uma deficiência? Olá, Juliana. Prazer mais uma vez repetido, que está aqui com você. Mas isso é uma questão importante que nós temos que esclarecer. Diabetes ela é uma doença crônica que ela, quando não tem complicações, ela não leva a deficiências. Mas se essa diabetes ela evoluir com complicações crônicas, ela gera deficiências. E isso é o tema central do diabetes. Eu quero ter minha diabetes controlada e não ter complicações crônicas que me levará a deficiências. Então, quem está conectado, quem tem esse problema em casa, quem conhece pessoas, tem que ter muito isso na cabeça. Eu hoje sou portador de diabetes mellitus, mas eu vou fazer tudo para não evoluir para complicações que me trará deficiências em vários órgãos, visão,
alterações de amputações, alterações renais, fazer diálise. Então, nosso objetivo é esse, é impedir as deficiências causadas por uma doença crônica, quando é uma doença de longo tempo de evolução. Ah, entendi. Então, quer dizer que a diabetes mellitus não é uma deficiência, mas ela pode vir a causar deficiências, não é isso, doutor? Esse é o grande ponto. E é isso que nós estamos aqui para alertar as pessoas que estão conectadas conosco e que podem fazer tudo para que essas pessoas que têm esse problema de saúde não cheguem a ter as complicações crônicas, que são as deficiências provocadas por essa doença, que pode causar esse mal tão terrível para as pessoas que têm esse problema de saúde. Sim. E doutora Adelman, afinal de contas, o que é a diabetes? Diabetes é o quê? É muito açúcar no sangue, né? É comer muito pão? O que é a diabetes, doutor? Essa sua pergunta é muito importante, porque nós pensamos que diabetes é só o ato de comer um doce, ou de termos abusados do bolo no final de semana, ou da sobremesa a mais, mas ela é uma doença que ela tem causas, que ela tem consequências, e o diagnóstico ele é laboratorial. Você pode estar em casa e hoje você começou a notar que você está eliminando peso sem fazer uma dieta, sem fazer uma restrição alimentar. Você está notando que você está fazendo xixi à noite mais do que 2 vezes. Eu sempre digo para meus pacientes que eu espero que à noite ele vá uma vez ao banheiro e outra ao acordar pela manhã. Mas quando ele acorda à noite, daquele sono prazeroso para ir ao banheiro fazer xixi, algo está errado. E esses sintomas aliados a uma pessoa que está também com muita sede, aí você suspeita, puxa, será que eu não estou diabético? Claro, mas você vai precisar do laboratório. Aí aquela famosa glicemia em jejum. E o que seria isso? Você vai passar 8 horas em jejum e fazer a glicemia de manhã cedo. E se esse valor vier acima, maior ou igual a 126, repetido em 2 ocasiões, você está diabético. Ou se não, você está ansioso, você está temerário daquele problema e você vai num centro de saúde, um posto de saúde, em algo mais próximo, na vizinha que tem um glicosímetro, e ele faz aquela pontinha de dedo e deu maior ou igual a 200. Maior ou igual a 200 com sintoma, você é diabético. Ou se não, você diz assim, puxa vida, eu era só pré-diabético, eu não era diabético, meus exames mostravam pré-diabetes. E agora eu vou fazer um teste que chama o teste de tolerância à glicose. Você toma algo doce, vai fazer, tem que ir com acompanhante, horrível de ser feito. Mas se aquele teste também vier acima dos valores de referência, você também está diabético. Então, eu preciso levar o diagnóstico ao laboratório. Certo. Mas você que está aí conectado, você que está percebendo o que nós estamos falando, fica atento. Se você está tendo esses sintomas, puxa vida, eu posso estar diabético. Certo, muito bem explicado, né? E doutora Adelman, tem alguma faixa etária onde o diabetes é mais prevalente? É assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela divide os diabetes em 4 tipos. Que seria o quê? O diabetes tipo 1. O que seria o diabetes tipo 1? Seria o infanto-juvenil, aquele que durante a infância ou a adolescência ele abriu o quadro de diabetes. O tipo 2, a partir dos 35, 40 anos, ele abriu o quadro. O outro seria o diabetes gestacional, aquela moça que se preparou para o casamento dela, estava tudo bem, de repente gestou e agora na gestação desenvolveu o diabetes, seria o diabetes gestacional. E o quarto seria os outros tipos. Vamos supor, uma pessoa tem um cálculo na vesícula, aquele cálculo na vesícula era pequenininho, ele desceu, obstruiu lá o pâncreas daquele paciente e ele fez uma pancreatite secundária àquele cálculo que tinha na vesícula. Então ele tem um diabetes secundário a um problema. Então seriam os outros diabetes. Aí seria os diabetes secundário a esse problema que eu falei, diabetes secundário a um Covid, ele teve um Covid, uma infecção que agora atingiu o seu pâncreas, onde tem as células betas que produzem insulina e agora ele é diabético. Ou se não, ele vai fazer um tratamento quimioterápico. Esse paciente é oncológico, faz um tratamento quimioterápico
e agora afetou o seu pâncreas. Então ele tem um diabetes secundário àquele problema. Ou se não, era aquele paciente que tinha um pré-diabetes, mas agora foi usar um corticoide. Vocês fiquem atentos, eu sempre falo isso, cuidado com corticoide. Corticoide é o prednisona, o dexametasona, é o hidrocortisona, e esses pacientes usam essas medicações e aí ele desenvolve um diabetes secundário. Então, repetindo, Ju, para ficar bem certo para as pessoas que estão nos ouvindo. Vamos colocar na mão 4, o tipo 1, o tipo 2, o tipo diabetes gestacional e os outros, que são os secundários às outras condições. Então, o tipo 1, eu espero que ele se manifeste na infância, na adolescência. O tipo 2, eu espero que ele se manifeste dos 35 aos 40 anos de idade. O diabetes gestacional e os secundários. Mas eu queria dizer outra coisa importante. Eu ensino para meus pacientes que existe o V, que é o V do diabetes tipo 2. Ele tem a história familiar e aí ele tem o sobrepeso, a obesidade. Ele ganha peso. Então ele se torna diabetes tipo 2. Eu vou repetir porque eu acho isso tão importante. Por favor, doutor. Eu sempre digo o seguinte, o diabetes tipo 2, ele nasceu com a genética, com a história familiar. Sim. Mas o que é que acontece com a segunda parte? Ele ganhou um peso ou sobrepeso. Então eu estou diabético, mas eu não quero dizer que eu vou permanecer diabético, porque eu já sei que o tipo 2 tem um fator que serviu de gatilho para ele desencadear o diabetes. Ah, tá. Então, nesse caso, esse diabetes que é o tipo 2, que dá nessa fase adulta, ele tem essa condição que é o sobrepeso, o aumento do ganho de peso, e controlar o ganho de peso, então, é fundamental. Correto. E por que a importância disso? Imagine, o diabetes tipo 2, uma pessoa que tem 35 a 40 anos, está na fase produtiva, de trabalho, ele está no mercado de trabalho, é nossa mão de obra ativa. Mas esse paciente agora, ele desenvolveu diabetes. Voltando àquela sua provocação inicial do programa, então ele desenvolveu diabetes. Mas ele disse, não, eu não vou cuidar, porque ela é silenciosa, eu não sinto nada, e eu estava até acima do peso. Mas agora estou até perdendo peso sem fazer dieta. É um chá milagroso que eu estou usando. E aí qual é o problema? É um problema simples. Ele vai deixando o diabetes evoluir e ele vai tendo as complicações que levará às suas deficiências, que a gente já bem citou aí. Mas só essas deficiências não. Esse paciente é um paciente de risco para ele ter um infarto. Imagine, ele estava na vida ativa, estava lá com sua família, era o provedor da casa juntamente com sua esposa e agora ele tem um infarto, que ele está com sequelas, com deficiências. Ele tem um AVC, que agora ele está com uma lesão que está paralisando um lado dele. Ou esse paciente começou a alterar a visão dele. E agora ele está com dificuldade visual e pode levar até a cegueira. Como você bem falou, o diabetes é a causa adquirida mais importante de cegueira no nosso país. Só isso? Não, ele pode ter uma lesão lá no pé dele e provocar uma amputação. Jovem, 35, 40 anos. Agora sempre, isso que eu quero deixar para você, Ju, que você frise bem com as pessoas que estão conectadas. Essas complicações são evitáveis. E sempre é importante, se você recebeu hoje o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, lembra? História familiar, mais um sobrepeso associado que foi o gatilho. Você lembra que o tempo de diabetes é importante, porque as complicações, nós esperamos que elas aconteçam, as complicações crônicas, depois de 10 anos de evolução. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Não se acomode se você receber esse diagnóstico. Você tem tempo, né? Você tem tempo de reverter. Nossa, quanta coisa importante a gente está aprendendo. Você está bem ligadinho aí? Olha só, fique muito atento. Então, com o ganho de peso, com de repente você está perdendo peso, achar que isso é uma coisa muito legal, cuidado.
né? Se você está perdendo peso, está associado a alguns outros sintomas que o Dr. Adelman falou, né? Indo à noite, fazendo muitas vezes urinando à noite, né? Ou com muita sede, fique bastante atento. E olha só que importante, né? Todas essas condições que ele falou, essas consequências, essas deficiências, né, que são resultantes do não controle do diabetes, elas são evitáveis. E a gente tem aí, ó, uma latência de 10 anos, onde a gente pode fazer a intervenção e evitar essas consequências, né? E doutor, então fala um pouquinho para nós como que é o tratamento do diabetes, né? Porque o tratamento, então, é fundamental. E o tratamento, ele diz respeito ao quê? É tomar insulina? É parar de ingerir açúcar? Como é o tratamento correto, então, para o diabetes? Vamos voltar àqueles 4 dedos que eu coloquei aqui. Diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e os outros, que são aqueles diabetes secundário, algumas condições que possa o paciente ter. O diabetes tipo 1, que é aquele infanto juvenil, ou seja, aquele diabetes que surgiu na infância ou na adolescência, esse diabetes, o tratamento é insulina, tanto na forma aplicável, que a gente chama múltiplas doses, ou hoje tem também os sistemas de bomba de insulina, que são sistemas que o paciente... A gente sempre diz que às vezes é o paciente que ele funciona como uma máquina, como um robô, mas não é isso. É um sistema que ele vai jogar insulina no paciente e esse paciente vai ter insulina sem precisar fazer as múltiplas doses. Então, o diabetes tipo 1 é o diabetes que vai precisar de insulina. E o que é o diabetes tipo 1, para nós entendermos melhor? São anticorpos que eles atacam o pâncreas, a célula beta do pâncreas que produz insulina, e esse paciente perde a capacidade de produzir e secretar insulina. Ou, se não, procura os anticorpos, que caracterizam as doenças da imunidade, e ele não tem. A gente diz, nós não sabemos a causa, é uma doença idiopática. Então, o tipo 1 é aquele que o paciente precisará para o tratamento de insulina. O comprimido não vai servir para ele. Necessariamente de insulina. O tipo 2 é o tipo que a gente chama da resistência insulínica. Lembra o vizinho? Ele tinha história familiar e ele ganhou peso. Esse paciente, inicialmente, nós conseguimos resolver o problema dele, às vezes só com mudança de estilo de vida. Olha só. Ou, se não, precisamos associar uma medicação por boca, via oral. Mas chega um tempo que ele vai deixando e o comprimido não faz efeito. E aí precisamos usar nesse paciente insulina. Agora, Ju, eu queria dizer uma coisa para você. Sim. Prometa que essas pessoas que estão conectadas vão compartilhar isso que nós estamos falando aqui, porque é importante. Muitos desses pacientes diabetes tipo 2, eles foram para a insulina. Mas não quer dizer que eles podem, porque eles vão ficar insulina por toda a vida, não. Tem hoje algo importante para eu dizer para eles, que nós podemos fazer o desmame de insulina. Ou seja, ele estava no nível de glicemia muito elevado, vou citar um exemplo, acima de 250, que o comprimido não faz efeito nesse nível. Aí eu associei a insulina, a glicemia baixou, agora esses comprimidos voltarão a fazer efeito e eu posso retirar a insulina dele. Tem um exame super importante que eu sempre falo para meus pacientes, que pouca gente conhece, é o tal do peptídeo C, que ele nos mostra se esse paciente ainda tem reserva de insulina. E isso eu estou falando para o tipo 2, o que tem a história familiar e que ganhou o peso. Esse paciente, eu faço o exame, detecto que ele tem reserva de insulina e aí, naquele momento, ele usa insulina, depois eu retiro a insulina dele, ele volta para o comprimido, depois, com a mudança do estilo de vida dele, eu posso tirar esse paciente até do comprimido. Nossa. Aí você está me perguntando, esse paciente está curado do diabetes? Nós não falamos esse termo curado. Por quê? Porque ele tem a história familiar junto com o ganho de peso. O que é que eu posso falar para esse paciente? Remissão. O que é remissão? Ele tinha um diabetes que agora remitiu, que ele, em vez de ele progredir para complicações crônicas, ele evoluiu com a glicemia normal e que ele pode até ficar sem medicação.
O terceiro tipo, diabetes gestacional, esse na gestação, nós usamos insulina para essa paciente que gestou e na gestação desenvolveu o diabetes. Então, essa paciente, ela receberá insulina. Alguns serviços associam uma medicação chamada metformina para essa paciente. Porém, ainda é uma medicação prescrita na gestação de maneira que não está na bula. Quando não está na bula da medicação, a gente chama off-label, ou seja, estou prescrevendo, mas eu não tenho respaldo para fazer isso, né? E os outros diabetes, aí a gente vai ver, tem reserva de insulina, não tem reserva de insulina. Agora eu queria deixar essa mensagem para você, para seu programa, para as pessoas que estão conectadas assim. Puxa, se você é tipo 2, procura logo o teu médico. Procura teu endocrinologista, procura teu médico de família, teu geriatra, o médico que tu confias. Por quê? Porque se eu detectar no meu exame que ele tem reserva de insulina, e se ele seguir o passo a passo, aquele problema que pode levar a uma deficiência, que é o nosso tema central de hoje aqui, pode não acontecer e ele pode restaurar a sua saúde glicêmica. Então isso é muito importante dizer isso para você e seus conectados. Nossa, isso é muito importante. Você que está aí conectado com a gente, você entendeu? Se houver uma intervenção, se houver um tratamento, todos esses males que nós estamos falando, eles são evitáveis. AVC, infarto, deficiência visual, deficiência física, enfim. Olha como é importante essa informação, como é importante você compartilhar esse conteúdo e eu prometi para o doutor, me ajuda aí. Doutor, nós estamos caminhando para o encerramento dessa conversa, assim, com dor no coração, porque esse papo tá muito bom. A gente está aprendendo muito. Eu tenho certeza que você que está aí conectado em casa também aprendeu muita coisa nova e muita coisa fundamental para o nosso cuidado. Então, a gente já percebeu que existe uma relação intrínseca, né, de diabetes com deficiência. Só que, se a gente cuidar da diabetes, a deficiência, ela não vai acontecer. Correto. Né? E doutor, tem como a gente prevenir o diabetes? Tem demais. Eu sempre digo que uma coisa importante, quando o paciente entra no meu consultório, eu perguntar todas aquelas perguntas de praxe, mas tem uma, pessoal, que vocês que estão conectados aqui, eu queria que vocês lembrassem. Doença de família. Então, você lembra, você pergunta, mamãe, papai, que doenças você tem? Meus avós, que doenças vocês têm? Por quê? Nós estamos falando do diabetes tipo 2, que é 90% dos casos de diabetes, é o tipo 2, que ele tem uma história familiar importante. Então, se eu já sei que eu tenho uma história familiar importante, eu vou procurar fazer meu exame, eu vou ter uma balança em casa, porque se eu começar a ganhar mais peso, eu já tenho uma história familiar, eu vou dizer, eu vou fazer algo para eu não evoluir nesse ganho de peso, porque vai ser o gatilho para eu desenvolver o diabetes, que eu tenho um histórico familiar. Se eu sou uma gestante, eu vou fazer o pré-natal. Coisa importante é o pré-natal. Por quê? Você diz, não, eu não vou no pré-natal, porque a maioria dos casos não tem nada, é só passar uma vitamina. Não. O diabetes gestacional é algo terrível, é algo que leva para a mãe e para o feto graves consequências. E que consequências poderiam ser essas, que eu sempre gosto de enfatizar muito sobre isso? É porque corre o risco de você ir para a maternidade na esperança de receber seu filhinho, dar continuidade à sua semente, e ele perder a vida por conta de um diabetes que você desenvolveu na gestação. Outra coisa importante que nós temos sempre que estar atentos. Vamos fazer nosso exame, nossa glicemia. Nós estamos acima do peso. Tem uma conta fácil, que é o tal do IMC, que muitos aí, você vai colocar o peso dividido pela altura e pela altura. Meu IMC começou a subir. Na pessoa mais jovem, o normal até 25.
Na pessoa mais idosa, até 27 é o normal. Eu estou ganhando peso, estou indo para um sobrepeso. Puxa vida, eu tenho um histórico familiar de diabetes, então eu vou ter mais cuidado. Ficar atento ao uso de medicação, de corticoide. Então, muitas vezes, a criancinha pequena, ela vai no médico e ele passa o corticoide. Você melhorou daquele problema, seu filho melhorou daquele problema, mas você guardou em casa o nome e aí começa a usar repetidas vezes. Tem um diabetes induzido por corticoide. Você está com uma dor lombar, que até pelo próprio sobrepeso, que uma das causas que possa estar levando essa lombalgia, essa dor lombar, e aí você começou a usar injeções de Decadron, você começou a usar Diprospan, repetidas vezes, desenvolveu um diabetes induzido por corticoide. Ou seja, diabetes é uma doença que esse seu programa é muito importante. Por quê? Porque eu tenho muitas mensagens para dizer para as pessoas que estão lá de coisas simples que elas podem fazer e que podem evitar uma deficiência no futuro. Então, é uma doença crônica que leva, na sua progressão, a deficiências visuais, amputações. A principal causa de amputação de membros inferiores não traumáticas, ou seja, que não é acidente de trânsito, é o diabetes. Ou seja, um diabetes que você deixou acima de 180 suas glicemias. O normal em jejum seria até 99, mas essa faixa abaixo de 180, seu organismo consegue se equilibrar, mas você deixa ele acima de 180, e você vai lesando o rim, os nervos. E eu sempre digo, Ju, que tem uma coisa que no paciente diabético eu sinto muito nele, é o tal da neuropatia. É aquele queimou, formigamento nos pés, que à noite, quando ele vai para a sua cama, que ele encosta no lençol, ele não aguenta. Imagina um dia frio e a pessoa coloca o lençol ou uma meia e não aguenta, porque aquilo queima, aquilo formiga. E é uma das complicações do diabetes, é o tal neuropatia. Imagine você acorda à noite sem dormir, porque está com dor, olha em sua volta e todos dormem, e você está com uma complicação difícil de resolver quando o diabetes está descompensado. Então, eu sempre digo, tem histórico familiar? Tenho. Está ganhando peso? Puxa vida, pode ser um gatilho. Vamos fazer meu exame, minha glicemia, vamos ver como é que está. Não vamos ser rebeldes. Eu sempre digo para meus pacientes assim, paciente diabético é paciente que não nasceu para ser rebelde. Porque quanto mais você é rebelde com a sua diabetes, mais complicações surgem. O que é ser rebelde? É não fazer seus exames, é não tomar medicação, é não modificar seu estilo de vida. É a paciente que engravida já com histórico familiar de diabetes, não faz o seu pré-natal. Nossa, olha quantas verdades nós ouvimos aqui nesse tempinho de entrevista. Preste muito atenção. Com certeza Deus usa esses mecanismos para falar com a gente também. Olha só, é importante a gente ter um olhar para a prevenção do diabetes. É importante, se nós temos esse diagnóstico, nós cuidarmos e ficarmos atentos ao segmento, ao tratamento. Olha quanta coisa importante nós ouvimos aqui com o Dr. Adelman. Doutora Adelman, muito bom ter você aqui com a gente, muito boa essa entrevista, nós aprendemos muito. Novamente eu quero agradecer a você, agradecer a sua esposa que está aqui acompanhando, doutora Adelman, né, por esse tempinho aí que eles encontraram para compartilhar com a gente tanto conhecimento que com certeza pode fazer totalmente a diferença aí na sua vida, na vida de quem acessar esse conteúdo. Por isso, compartilhe, tá? Doutor, só para encerrar, você quer deixar alguma mensagem, alguma palavra para as pessoas que estão aí conectadas com a gente ainda a respeito desse tema? Juliana, eu quero agradecer o espaço. Eu passei 9 anos como médico de família
e vi as dificuldades. Vi os pacientes de diabetes chegarem sequelados, com deficiências. E isso me despertou muito para a endocrinologia, no sentido que, por que eu não posso intervir antes de chegar nesse estágio de deficiência? Hoje eu pego, muitas vezes, nos meus locais de trabalho, pacientes que chegam com 30 anos cegos, pacientes que chegam com 30 anos amputados. E eu quero sempre deixar essa mensagem para vocês que estão aí conectados. Não sejam rebeldes com a glicemia, com o diabetes. Aceite o que você tem. Procure um bom profissional. E eu sempre digo, faça tudo passo a passo. Então, se você hoje precisa de insulina, muito bem. Tem reserva de insulina? Nós vamos tirar essa insulina daqui a pouco. Nós vamos voltar para o comprimido. Modificou o estilo de vida? Vamos agora tirar você do comprimido. Desde que você possa, desde que você tenha reserva. Eu sempre digo a meus pacientes, e quero deixar para os seus conectados aqui do programa, uma coisa muito importante: faça tudo passo a passo. Não seja rebelde, não pule etapas, nem para construir, nem para desconstruir. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, doutor, por essas palavras. Para você aí que está conectado com a gente, muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe esse conteúdo, tá? Nós esperamos que esse conteúdo tenha sido abençoador, tenha edificado a sua vida e possa edificar a vida de muitas pessoas. Para você que está aí e está pensando assim, puxa, eu estou com uma consequência irreversível por conta do diabetes, né? Estou com uma deficiência visual, não consigo enxergar, sofri uma amputação, enfim, eu tenho, né, uma relação com esse tema. Eu quero dizer também uma coisa para você: se perdoe, né, se de alguma forma você foi um pouquinho negligente aí com o seu cuidado, e continue se cuidando. Confie em Deus e também que nós possamos ser canais de cuidado e de acolhimento para todas essas pessoas. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.